Vamos então começar a nossa sétima aula do nosso curso de Física 3 e hoje a gente entra no capítulo 25 do Halley. A gente vai começar a falar de capacitores e de capacitância. Esse capítulo 25 eu vou separar em dois vídeos diferentes. Essa aula 7 vai ser a primeira parte. A aula 8, que também vai estar disponível no canal, vai ser a segunda parte, daí a gente encerra esse capítulo 25 do Halley. E se você caiu aqui de paraquedas, nunca me viu, eu sou o professor Douglas Oliveira e você está no canal Doug.Física. E nesse canal aqui você vai encontrar um monte de exercício resolvido do Halley, você vai encontrar meu curso de Física 1, de Física 2, Física Moderna e agora Física 3, tudo para você aí no YouTube, de graça, é só você assistir, mas deixa o like, que não sei se ajuda na verdade, né? Todo mundo fala que ajuda, mas não sei se ajuda, mas deixa o like aí que é de graça, né? Aí se você não gostar da aula, no final você tira o like, porque se você não colocar agora, você vai acabar esquecendo, não é isso? Então vamos começar a nossa aula aqui, que é por isso que vocês estão aqui. Então, a gente vai falar hoje de capacitores e capacitância, e aí você já me pergunta aqui por que eu tenho que ver esse tal de capacitor, capacitância. Nunca ouvi falar desse termo na minha vida, a gente está estudando eletromagnetismo, até entendo eletromagnetismo um pouquinho, diferente de potencial na aula anterior que a gente viu. Eu sei que tem a tomada lá, que é 110, 220 volts, a gente aprendeu isso, então você até consegue relacionar com a coisa do seu dia a dia, e aí aparece essa coisa nova aqui, capacitores, que é um capítulo inteirinho do Halley, que o cara deixa só para você ver esse assunto aí, capacitores e capacitância, e por que será que isso é importante? Então os capacitores, eles são importantes, e é por isso que eu vou tentar te convencer a estudar esse capítulo aqui, porque a gente está falando dos elementos básicos da eletrônica. Elementos básicos da eletrônica. Então, elementos básicos da eletrônica. Então, quando você, vamos supor que você comprou uma máquina, uma lavadora da Brastemp, que não está patrocinando a gente, mas poderia estar. E aí você abre, na verdade não sei se essa placa é da Brastemp, mas vamos supor que seja. Você vai lá e aí ela parou de funcionar, e aí você chama o técnico e ele diz que tem um problema na placa. Aí ele te mostra a placa é isso aqui, ó. Isso aqui que é a placa, e aí ele vai te cobrar 500 pila para trocar essa placa aí, coisa que eu acho caro, né? Às vezes o técnico da eletrônica vai dizer que 500 pila tá barato. Mas é isso que acontece, essa vida de adulto, as coisas quebram e você tem que pagar quando você menos espera. Então, beleza, você tem que trocar a placa lá da sua máquina e você vai comprar, o cara vai trocar. E aí você olha aqui, ó, por curiosidade, você vê que tem na placa da sua máquina lavadora Brastemp, você vai ver que tem um monte de coisinhas aqui no circuito dela, que é nessa placa eletrônica que a galera chama. E aí vamos chamar atenção para alguns deles aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, ó, a gente já viu. Isso aqui são resistores, tá? A gente viu lá nas aulas anteriores. Isso aqui são resistores. Aí você olha aqui, isso aqui é um diodo, a gente não vai ver ainda, vai ver lá para frente. Isso aqui a gente é um circuito integrado. Isso aqui é um indutor. E aí você olha, tem um monte de bolachinha aqui, ó, comprida. Isso aqui são capacitores. Deixa eu trocar a cor para você conseguir ver melhor. Isso aqui são capacitores. Então, quando a gente está falando da eletrônica, tem algumas peças que são fundamentais, que elas aparecem o tempo todo. Então, você tem que saber, pelo menos, para que serve cada uma dessas peças, para você saber o que é, porque qualquer equipamento eletrônico que você tiver, você vai acabar tendo que trabalhar com isso. Os mais conhecidos aqui, ó, tá? Alguns a gente já viu, por exemplo, resistores. Os resistores a gente não viu nesse capítulo ainda, a gente vai ver lá pra frente, mas você já deve ter visto no ensino médio. O resistor é aquele assim, ó, que tem esse símbolozinho assim, ó. São 3 perninhas, né? 3 curvinhas para cima, 3 curvinhas para baixo. Aí, ó, resistores são esses aqui, ó. Tipo esse aqui é um resistor, tá? Aí na aula de hoje a gente vai ver os capacitores. Então, são os capacitores. Que é esse símbolozinho aqui, ó. E a gente vai ver mais em detalhe, tá? Tô só mostrando para vocês quais são os elementos básicos aqui que você vai encontrar numa placa eletrônica, tá? Eu não conheço todos eles, tem alguns aqui que eu não sei exatamente para que serve. Esse aqui, por exemplo, é um relé, se não me engano. E aí ele serve para você ligar e desligar, mas eu não sei exatamente para que ele serve. Esse aqui eu não sei o que é, esse amarelinho aqui. Você é a maioria, não sei todos. Mas enfim, capacitores. Aí a gente vai ter também lá no final do curso indutores. Indutores. O indutor é esse aqui, ó. Esse aqui é o indutor. E aí o símbolozinho dele é assim, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o símbolozinho do indutor.
E aí você tem bastante também diodos e transistor, né? O diodo é um tipo de transistor, aqui a gente vai ter o diodo. E aqui a gente vai ter um circuito integrado que tem um monte de transistor dentro, tá? Mas vamos só representar aqui os transistores. Diodo tem muito mais, diodo é um tipo bem simples aqui, de transistor. Então a gente tem transistor, e aí, dependendo do tipo de transistor que você tem, o símbolo muda bastante. Tem uma família de transistores, e aí o símbolo é esse. E é claro que no circuito integrado você tem vários transistores, centenas. Naquele chipzinho seu do computador lá, Intel Inside, tem uns 20 bilhões de transistores lá dentro. Mas então, beleza, quando a gente está aqui no nosso dia a dia mesmo, se você quiser trabalhar com eletrônica alguma vez na vida, você vai ter que saber trabalhar com esses equipamentos. E é por isso que, apesar de que no nosso dia a dia a gente não vê capacitores tanto assim, no ensino médio eu acho que a gente nem chega a ver. Eu, por exemplo, não vi capacitor no ensino médio, só vi resistor e bateria, né? Apesar de a gente não ver isso, agora na faculdade a gente vai ter que ver capacitores. Mas por que a gente está vendo capacitores? Porque olha só, você vai construir um circuito, olha o tanto de capacitor que tem aqui. Ó. Capacitor, 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 capacitor. Olha o tanto de capacitor para você fazer um circuitinho simples. Então você tem que saber trabalhar com isso, não vai ter jeito. Capacitor é um dos elementos básicos da eletrônica. Aí você me fala, mas eu não vou trabalhar com máquina, lavar roupa, eu quero trabalhar fazendo circuitos menorzinhos de celular, por exemplo. Aí você olha um circuito menor, olha aqui, ó. Aí você olha, você vê, beleza, esses aqui são circuitos integrados, é fácil ver, né? Esse aqui, ó, circuito integrado, circuito integrado. E aí se você olha aqui, ó, você tá vendo que tem um Czinho, dá pra ler, gente? Deixa eu ver se dá pra ler. Tá dando pra ler? Aqui tem um Czinho, tá vendo? Tem Czinho. Czinho quer dizer que é um capacitor, isso aqui é um capacitor. Isso aqui é um capacitor, isso aqui é um Rzinho, esse aqui é um resistor, esse aqui é um resistor, esse aqui é um capacitor. Então não adianta, se você quiser trabalhar algum dia com eletrônica, nem que seja você trabalhar numa loja que conserta a máquina, em algum momento você vai ter que trabalhar com capacitores, resistores, indutores e assim por diante. Então esse capítulo 25 é dedicado só a capacitores. Eu sei que a maioria de vocês nunca viu isso na vida, mas lembra aí que se você for trabalhar com eletrônica alguma vez na vida, vai aparecer capacitores para a gente. Se quiser projetar um circuito, se quiser projetar um celular, você vai ter que saber o que é isso. E é claro que não necessariamente você vai ser a pessoa que vai construir um capacitor, mas no mínimo você tem que saber trabalhar com capacitor, né? Não tem jeito. Então vamos lá, número 3, capacitores. Capacitor. Esses capacitores grandes aí, vamos chamar eles de macroscópicos, que tem capacitores muito menores, né? Mas em geral eles vão estar de duas formas diferentes aqui. Eles vão estar assim, ó. Esses aqui vão ser os capacitores, eles vão estar assim. Deixa eu tirar aqui da frente, senão eu não consigo ver o que eu estou mostrando para vocês. Geralmente ele vai estar assim, vamos girar. Olha, ele pode estar assim o capacitor, esses são os mais comuns, tá? Que você vai ver na loja. É claro que se você for trabalhar com circuitos menores, aí eles não são dessa maneira. Mas você olhou aqui, ó, bateu o olho o capacitor. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês aquela plaquinha de novo, ó. Olha aquela plaquinha. O capacitor aqui, ó, tá vendo aqui o capacitor, ó? O capacitor é igualzinho esse aqui, né? Ó, só muda o tamanho, né? E aí esse aqui, tem algum que igual esse aqui, ó, esse azulzinho é igual esse aqui, ó. Eles são de capacitâncias diferentes, mas todos são capacitores. Então você viu aqui, bateu o olho, você já sabe que é um capacitor. Às vezes pode ter peças que são parecidas, às vezes você tem, por exemplo, um indutor que pode ser um pouquinho parecido, mas aí você já consegue bater o olho e identificar facilmente. Beleza, para que serve esse capacitor? A gente sempre vai desenhar o capacitor como se ele fosse de placas paralelas. Então como é que eu vou desenhar um capacitor geralmente? Eu vou pegar aqui, a gente está fazendo só uma representação artística para entender, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente geralmente vai desenhar duas plaquinhas assim, ó. Então, são duas plaquinhas, esse aqui é um fio, ele está desconectado. Vamos pensar aqui, ó. Esse aqui é o fio do meu circuito e aqui no momento ele está desconectado. E aí, o que a gente tem? Vamos supor que o capacitor está carregado. O que faz esse capacitor? O capacitor é tudo isso aqui, ó, tá? O capacitor é tudo isso aqui, ó, no meu desenho. Esse aqui é o todo capacitor. Quando você liga o capacitor numa bateria, você vai acumular a carga positiva de um lado e você vai acumular a carga negativa do outro. É isso que o capacitor faz. Ele acumula a carga de um lado e do outro. E tecnicamente a gente fala que ele armazena energia, energia e carga. Energia e carga. Esse é o termo técnico que a gente usa aqui, ó.
a gente diz que o capacitor ele armazena energia e carga. Mas beleza, ele está armazenando aqui, ele serve para quê? Está armazenando. E aí, se a gente pega esse fiozinho aqui, ó, e aí a gente conecta ele, o que ele vai fazer? Vamos desenhar aqui de novo. Vamos supor que o meu fiozinho aqui, ó, e agora ele estava desconectado antes. E agora eu conecto ele aqui, ó. Agora está conectado. Agora aqui, ó, o que vai acontecer? Essas carguinhas aqui, elas vão se mover e eu vou ter uma corrente elétrica nessa direção aqui, ó, né? Lembrando aqui que eu estou utilizando a convenção da corrente, a direção convencional da corrente, que é do positivo para o negativo, mas a gente sabe que microscopicamente, na maioria dos casos, são os elétrons que fazem a movimentação de cargas, então, na prática, seria do negativo para o positivo, mas essa aqui é a nossa convenção, sempre do positivo para o negativo. Então, o que acontece? Eu carrego meu capacitor, armazeno cargas positivas numa das placas, armazeno cargas negativas na outra placa, e aí quando eu ligo na tomada essas carguinhas aqui, vamos só fazer pictoricamente aqui, ó, essas carguinhas elas vão andando, e aí elas vão aqui ó, descarregando meu capacitor, mas elas vão fazendo essa corrente elétrica aqui. E aí eu consigo utilizar essa corrente elétrica porque eu quiser. Aí você pode, sei lá, acender uma lâmpada, você pode dar um choque nos seus amigos, né? Lembra aquela canetinha que você tinha, que você apertava aqui ó, e dava choque nos seus amigos? Aí ele era um capacitor que você tinha. Às vezes o choque mata a pessoa, tem capacitores que conseguem matar pessoas, então não façam isso, não é isso? Mas beleza, o capacitor serve para isso. Você carrega o positivo, carrega o negativo, você liga e gera uma corrente elétrica. Para que serve isso? Depende do seu circuito, tem várias aplicações diferentes, mas praticamente todo circuito de eletrônica vai ter um capacitor não, né? Vários capacitores. Qual que é o símbolo desse capacitor aqui, ó? O símbolo desse capacitor é super simples, é aqui, ó. São só duas placas paralelas. E aqui tem um detalhe importante, tá? Porque a gente sempre representa o capacitor como se ele fosse de duas placas paralelas, mas esse não é a única maneira que existe capacitores. Capacitores existem das mais diferentes formas. Aqui eu vou mostrar alguns para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó. Na verdade, de placas paralelas eu acho que nem se usa mais. Mas a maior parte deles eu acho que são assim, ó. Que você circunda eles aqui, ó, e faz um enroladinho aqui, igual se fosse um canole, não é isso? Ou então aqui você tem um que tem óleo dentro. Mas tá vendo? São estratégias diferentes. Porque o capacitor evoluiu bastante. Mas a maneira mais simples de você ver um capacitor é o de placas paralelas. A gente sempre vai desenhar as placas, mas nem sempre vai ser placa, né? Mas mesmo quando não for placa, a gente chama de placa. É isso. Então, essa é só uma simbologia que a gente usa para simplificar a nossa vida. E aí vamos caracterizar esses nossos capacitores, né? O símbolo é aquele ali. A gente já entendeu mais ou menos o que ele faz. Vamos entender quais são os tipos de capacitores, como que a gente diferencia eles. A gente diferencia eles por um negócio chamado capacitância. Capacitância. Lembra que a gente tinha lá no resistor? Vamos imaginar um resistor aqui, ó. E a gente dizia, esse R1 é igual a 10 ohms. Lembra isso lá do ensino médio? Depois a gente vai ter as aulas de circuito, né? Circuito ainda não foi, né? Circuito é mais para frente. Lembra que isso que a gente tinha a resistência do resistor? Agora a gente vai ter a capacitância do capacitor. É uma quantidade análoga aqui. Então, como é que a gente... Para que serve, né, na realidade, essa capacitância, né? Qual o objetivo dela? Ela mede aqui, entre aspas, medir a força do capacitor. Qual a força... Já explico isso aqui melhor, tá, gente? Não é força igual newtons, não. É só... tá entre aspas aqui, ó. Do capacitor. Do capacitor. Da mesma maneira que a gente tinha aqui que o resistor era caracterizado por esse valor de resistência, o capacitor vai ser caracterizado por esse valor de capacitância. Quanto maior a capacitância, você pode imaginar que é um capacitor mais forte, vamos dizer assim. Maior a capacitância, mais forte esse capacitor. Já vamos ver o que esse mais forte quer dizer aqui pra gente. E como que a gente calcula essa capacitância? A capacitância vai ser essa letrinha aqui, C. A capacitância vai ser igual à carga que a placa armazena dividido pela diferença de potencial. Então, essa vai ser a equaçãozinha, anote aí, que a gente vai utilizar bastante essa equação. Essa aqui é a equação da capacitância do capacitor.
Capacitor. O que é cada coisa aqui, ó, tá? O que é cada coisa? Vamos pensar aqui. Esse C, ele é a capacitância. Podia fazer de outra cor, né? Por que eu não fiz de outra cor? Vou fazer de outra cor para ficar mais bonito para vocês aqui, ó. Esse C aqui é a capacitância. De vermelho. Já escrevo lá. Esse aqui vai ser azul. E esse aqui vai ser verde. Ó, como é que eu tô desenhando bonito. Então, esse C aqui é a capacitância. Capacitância. Capacitância, ela é dada em farad. A gente utiliza 1 farad, que é 1 F. E 1 farad é 1 coulomb por 1 volt. 1 coulomb por volt. Isso aqui vai dar para a gente 1 farad. Aí aqui já começa a complicar, porque o símbolo do coulomb é o mesmo símbolo da capacitância, né? Aí já dificulta um pouco a nossa vida. Mas cuidado aí. Então a gente tem aqui, isso aqui é um farad. Farad é assim que se escreve, ó, farad. Às vezes eu falo Faraday, mas tá errado. Se eu falar Faraday, muitos exercícios lá no YouTube eu falo Faradays, mas tá errado, né? O correto é farad. Então aqui, vai ser a capacitância que ela vai ser dada em farad, a gente já vai ver o que isso quer dizer, mas 1 farad é 1 coulomb por 1 volt. E aí, esse aqui é a carga armazenada. O que é a carga armazenada? Carga armazenada. Armazenada. E essa carga armazenada é em coulombs, né? Olha, escrevendo errado aqui. Armazenada. E que vai ser dado em coulombs pra gente. Coulombs, cuidado aqui para não confundir coulombs com capacitância. E esse ΔV é diferença de potencial entre as placas. ΔV é diferença de potencial. Diferença de potencial. Potencial. E, é claro, vai ser dado pra gente em volts. Então é assim que a gente calcula a capacitância, de uma maneira simples. Mas é só para a gente caracterizar o nosso capacitorzinho aqui. E aí, vamos entender o que isso quer dizer, né? Vamos entender o que isso quer dizer. Primeira coisa aqui, ó, esse Q é carga armazenada. Só que a gente, vamos pensar aqui comigo, ó. Vou imaginar aqui, ó. A gente tem o capacitorzinho aqui que a gente desenhou. Então aqui tem o capacitor. Aí, vamos supor que ele está carregado. Aí eu falei para vocês que de um lado vai ter positivo e do outro lado vai ter negativo. Não é isso que eu falei para vocês? Foi sim. Se você olhar aqui, ó, vamos supor, esse lado aqui ele vai ter mais Q armazenado e esse lado aqui vai ter menos Q armazenado. Então, se a gente olhar as duas placas como um todo, a soma das cargas vai dar quanto? Mais Q menos Q vai dar 0, né? Então, o capacitor em si, a carga do capacitor é sempre 0. Então, que valor que eu coloco aqui nesse Q, já que a carga do capacitor é sempre 0? Esse Q é a carga de uma das placas. Sempre vai deixar lá no valor positivo, tá? Sempre deixa ela positiva. Esse Q é a carga armazenada em uma das placas, não é a carga do capacitor em si, porque a carga do capacitor é 0, porque o positivo que você tem de um lado, você tem negativo do outro, se soma os dois vai dar 0. Então, somando os dois sempre vai dar 0, mas aqui a gente vai considerar, para o cálculo da capacitância, a carga em uma placa só. Então, vou anotar isso aqui, que é importante aqui, ó, que esse que às vezes confunde a galera. Então, Q é a carga em uma das placas, Lembra sempre de deixar ela positiva, tá? Não vai me tacar um negativo aí. Que é a carga de uma das placas. E lembrando aqui que a carga do capacitor é 0. A carga do capacitor em si, né? Que você soma das duas placas do capacitor é 0. Lembrando aqui também que a gente não vai fazer circuitos com capacitor. Vamos fazer circuitos? Não, a gente vai fazer circuitos com capacitores daqui 2 capítulos, ou daqui 1 capítulo, se eu não me engano. A gente só vai caracterizar os capacitores aqui, depois a gente faz circuitinhos. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um circuito aqui, ó, super simples. Eu acabei de falar que eu ia fazer circuito, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não vão calcular nada muito complexo. Então, tá aqui eu vou desenhar o meu circuitinho super simples. Aí o que eu tenho? Aqui eu tenho um capacitor de capacitância C1. Vamos dizer que isso aqui é aquela bateria de 12 volts. É uma bateria de 12 volts.
Então, o que eu tenho? Eu tenho um capacitor e uma bateria. Aí eu pergunto para você, ó, se a minha capacitância é 1 farad, quanta carga eu armazeno nas placas aqui do meu capacitor? De novo, vamos olhar. Eu coloquei um capacitor aqui de 1 farad, liguei ele num circuito de 12 volts, e aí eu te pergunto qual é a carga que eu estou armazenando nas placas aqui do capacitor. Vamos lembrar que C é igual a Q sobre ΔV, Q sobre ΔV, depois eu paro de fazer as cores aqui, senão leva muito tempo. Q sobre ΔV, eu estou perguntando para vocês qual é o valor de Q, então Q vai ser igual a C vezes ΔV, que vai ser igual a 1 vezes 12, que vai ser igual a 12 coulombs. Então, aqui nessa plaquinha vai ter 12 coulombs armazenados quando eu coloco esse capacitor perante uma bateria de 12 volts. Mas agora vamos imaginar que eu troquei o meu capacitor aqui, ó. Vamos trocar o capacitor, vou colocar um capacitor mais potente, né? Mais potente é um termo ruim. Mas um capacitor com uma maior capacitância, né? Aqui continua sendo a mesma bateria, 12 volts, e aqui vai ter um C2. Aí eu digo para você que C2 é igual a 2 farad. O que muda? Então, o que aconteceu? Nesse primeiro circuito, ó, os circuitos são bem parecidos, nesse primeiro circuito eu tenho um capacitor com capacitância 1 farad. Nesse segundo aqui eu tenho um circuito com capacitância 2 farad. O que muda na prática para a gente? O que muda para a gente na prática, nessa equaçãozinha aqui, ó, é que esse 1 vai virar 2. Então, a carga que eu armazeno vai ser igual a 2 vezes 12, que é igual a 24 coulombs. Então, quanto maior a capacitância do capacitor, em uma mesma diferença de potencial, ele consegue armazenar mais carga. É isso que você tem que imaginar quando eu falo de capacitância. Quanto maior a capacitância, se eu ligo ele na tomada é ruim porque se eu coloco uma bateria nele, se eu tenho um capacitor, ligo ele numa bateria, a capacitância vai me dizer quanto de carga que ele consegue acumular. Então, se a capacitância é maior, ele consegue acumular mais carga, ele consegue armazenar mais energia no mesmo capacitor, mas na mesma diferença de potencial ele consegue armazenar mais energia. Quanto maior a capacitância, mais carga eu consigo acumular. E é isso aqui é diretamente proporcional, né? Se eu dobro a capacitância, eu dobro a carga. Se eu quadruplico a capacitância, eu quadruplico a carga. E assim por diante. Então, a capacitância ela vai me dizer, em um determinado diferença de potencial, quanto de carga que esse capacitor consegue armazenar. E é claro que é mais fácil você fazer um capacitor que tem uma capacitância menor do que um capacitor com uma capacitância maior. Quanto maior a capacitância, mais difícil de você fazer esse capacitor, porque ele é mais forte, vamos chamar assim. Então, o que você tem que lembrar aqui? Ó? Quanto maior C, o que eu tenho? Mais carga. E aí a gente pode imaginar que isso aqui se traduz em termos de energia, mais carga e mais energia, eu consigo armazenar. Então essa é a ideia por trás da capacitância aqui. Ela caracteriza o capacitor, mas a caracterização dela é em relação a isso, é quanto de carga que você consegue armazenar. E aí você tem que imaginar, né, que o nosso capacitor, assim, ó, como é que você vai ter ele? Você vai ter uma diferença de potencial que vai ser construída aqui. Que cor que eu estou usando? Verde, né? Vai ter uma diferença de potencial entre as placas. E essa diferença de potencial vai estar relacionada com essas carguinhas aqui, né? E quanto maior a capacitância, mais carguinhas eu consigo colocar num mesma diferença de potencial. Se a capacitância é pequena, eu tenho, sei lá, 3x aqui. Aí se eu aumento um pouquinho, em vez de 3, eu tenho 6x aqui. E assim por diante. Então, quanto maior a capacitância, para uma mesma diferença de potencial, o mesmo ΔV, eu vou ter mais cargas aqui acumuladas. Então, caracterizamos os nossos capacitores e aí eu te pergunto se eu quero fazer um capacitor, que dependendo do meu circuito eu tenho que escolher essa capacitância, o que vai determinar essa capacitância do meu capacitor? Vamos tentar entender então agora o que lembra lá do fiozinho da resistência que a gente utilizava
R igual a L sobre A, e a gente conseguia, num fio, determinar qual é essa resistência do fio, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer agora. O que vai mudar, o que vai influenciar o valor dessa capacitância? Então, é isso que a gente vai ver daqui para frente. Do que depende a capacitância? Do que depende a capacitância? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder, mas eu já vou responder para vocês agora, então vou tentar fazer um desenho um pouco mais bonito. Então, espera um pouquinho. Que aprendi a desenhar aqui, ó. Mentira, eu não sei desenhar não, gente. Desenho para mim é a coisa mais difícil do mundo. Eu admiro quem sabe desenhar. Eu não sei desenhar, mas sei mexer com números. É isso. Agora desenho já não deu muito certo. Mas aqui tem duas placas e aqui tem um fiozinho. Já vou entender porque eu estou desenhando isso. Então eu estou fazendo bem grande essa separação, tá? Geralmente essa separação é bem pequena. E do que depende a capacitância? É uma pergunta que eu faço para vocês. São só duas coisas que vão depender dessa capacitância. Uma é da geometria das placas. Então, da geometria das placas. Geometria das placas. E lembrando que as placas não precisam ser planas, né? Das placas. E a segunda coisa que vai depender da nossa capacitância é o que tem aqui no meio. Então, o material do meio. Material do meio. Que a gente não vai, nesse primeiro instante, mexer nesse material do meio. A gente vai mexer depois, lá no final do capítulo, a gente vai começar a trabalhar com esse material do meio. Então, a capacitância, ou seja, quanto de carga que eu consigo armazenar no meu capacitor, vai depender basicamente de duas coisas. A geometria das placas e do material que tem aqui no meio. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular essa capacitância para diferentes geometrias. E é esse o próximo assunto que a gente vai ver agora. Então vamos lá, vamos para o nosso número 5. Cadê aqui? Dividido no meio. Precisa de bastante espaço agora. A gente está no número 5, cálculo da capacitância. Então, cálculo da capacitância. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a capacitância para várias geometrias diferentes. Capacitância. Que geometrias que são essas? A gente vai ver para 3 geometrias diferentes. A gente vai ver primeiro para placas paralelas, que vai ser a primeira coisa que a gente vai ver aqui, placas paralelas. Aí depois a gente vai ver, ainda na aula de hoje, a gente vai ver para placa cilíndrica, para um capacitor cilíndrico. Cilíndrico, vamos colocar aqui cilíndrico. E depois esférico. Esférico. Então, são essas 3 geometrias diferentes que a gente vai ver. Um capacitor de placas paralelas, capacitor cilíndrico e um capacitor esférico. Vamos começar com o primeiro deles, nosso 5.1, um capacitor de placas paralelas. Capacitor de placas paralelas. Você viu que a minha letra tá mais bonita agora? Que eu comprei uma mesinha gigante, desse tamanho agora a mesinha. Agora tem mais aquela desculpa que a mesinha era pequena, por isso que a minha letra era feia. Agora se a letra ficar feia, porque é feia mesmo. A mesinha que eu comprei aqui para escrever para vocês aqui é desse tamanho, gigante. Mas beleza, capacitor de placas paralelas. Eu vou desenhar aqui pra gente um parecido com esse, só que esse aqui, ele não era exatamente a mensagem que eu queria passar para vocês, porque ele tem que estar mais pertinho, assim, ó. Então, a gente tem 2 placas. Vou imaginar aqui, ó. E aí, eles têm que estar bem pertinhos um do outro, tá? Isso aqui, senão o nosso resultado não dá exato. Vou tentar desenhar a segunda plaquinha aqui pra gente. Pra onde que vai? Eu tenho que copiar aqui, porque senão eu desenho errado. Aqui então tem a primeira placa, a segunda placa. Opa, aqui tem que ser mais pertinho, né? Enfim, conseguem ver? Tem essa placa aqui e essa placa aqui. Essas são as 2 placas. E a separação entre eles eu vou chamar de D. Isso aqui eu vou chamar de D. Essa face aqui, deixa eu colocar um fiozinho só aqui primeiro, vai. Um fiozinho aqui e um fiozinho para lá, né? Essa face aqui, ó, eu vou dizer para vocês que ela tem superfície A. Então, é uma área A de uma distância D.
E aqui no meio, lembra que eu falei para vocês que depende do material do meio? Aqui no meio eu vou dizer que é ar. Para ser bem preciso, tá? Na maior parte das vezes a gente fala que é ar, mas a gente vai calcular, o cálculo que a gente vai fazer é para o vácuo. Mas dá praticamente a mesma coisa. Então a gente vai dizer que aqui no meio delas não tem nada, tem ar, mas o cálculo, para ser bem rigoroso mesmo, teria que ser vácuo para ser mais preciso. Mas o resultado é bem parecido, tá? Então não se preocupe, pode fazer pro vácuo que vale para o ar, porque nossa conta vai ser para o vácuo, né? Então esse aqui é o capacitor de placas paralelas. A diferença desse aqui para esse aqui que eu falei para vocês que não era muito bom, é que D tem que ser pequeno. O D ele tem que ser pequeno. Pequeno o quê? Pequeno em relação a A. Então a distância entre as placas é pequena em relação ao tamanho da placa em si, tá? Então D é pequenininho. Então esse é o capacitor de placas paralelas. E aí a gente vai calcular a capacitância desse tipo de capacitor, que esse aqui é o mais clássico, né? É o que a gente sempre vê. Depois a gente vai lá para o cilíndrico esférico e aí muda um pouquinho. Mas a gente vai fazer esse cálculo aqui. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar lembrar lá da lei de Gauss. Então vamos desenhar aqui, ó, a placa de lado, assim, ó. Agora vamos dar uma aumentada na placa só para a gente entender a conta que eu vou fazer. Até que ficou pequena ainda. Espera aí. Lembrando, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando calcular a capacitância desse capacitor de placas paralelas, cuja área da placa é A e a distância entre as placas é D. Então, eu vou dar uma aumentada aqui, ó, só para a gente conseguir entender o desenho, tá? Mas lembra que D é pequeno. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Essa distância D, né? Essa aqui é a distância D. E a área da placa que a gente não consegue ver porque ela tá, né? Que eu tô olhando ali assim, ó. Assim, tô olhando ali assim. É difícil de ver, mas essa distância é D. Aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essas placas, geralmente, acho que na maioria, talvez em todos os casos, elas são condutoras. E aí as cargas se acumulam na superfície. Então vamos supor que desse lado tem as cargas positivas. E desse outro lado tem as cargas negativas. E aí eu quero calcular a capacitância desse capacitor. Lembrando o que eu vou precisar para calcular a capacitância? Vamos olhar aqui a nossa equaçãozinha. Para calcular essa capacitância, eu vou precisar da carga armazenada e da diferença de potencial. É isso que eu vou precisar para calcular essa capacitância aqui. Então, meu objetivo aqui, ó, vai ser encontrar, de alguma maneira, eu quero encontrar o valor da capacitância, que vai ser igual a Q sobre ΔV. Então, meu objetivo aqui é encontrar Q e ΔV de uma maneira que seja fácil eu conseguir calcular. O que eu vou fazer? A primeira coisa aqui, eu vou encontrar o valor de Q em função do campo elétrico. Mas para isso eu vou utilizar minha lei de Gauss. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha superfície gaussiana. Vou dizer que minha superfície gaussiana é essa aqui. Você não lembra como é que utiliza a lei de Gauss? Volta lá que tem uma aula só sobre isso. E aí eu explico certinho, bonitinho, como é que utiliza a lei de Gauss. Então eu vou pegar minha superfície gaussiana nessa placa aqui, ó, passando pela metade aqui do metal, que aqui no metal não tem cargas livres. Lembrando que numa superfície, num condutor, né, as cargas vão para a superfície. E aí eu vou utilizar a lei de Gauss ali. Vamos lembrar a lei de Gauss? A lei de Gauss, ela diz pra gente que a integral numa superfície gaussiana de EDA é igual a Q sobre ε0, Q envolvido, sobre ε0. Esse aqui que dizia a lei de Gauss pra gente. E eu vou utilizar a lei de Gauss nessa superfície gaussiana aqui para encontrar o valor de Q. Lembrando que eu preciso encontrar o valor de Q e o valor de ΔV de alguma maneira. Preciso escrever eles de uma maneira que eu consiga fazer macroscopicamente. Então vamos pensar aqui. Essa aqui é a minha superfície gaussiana. O dA. O que é o dA? O dA ele é o vetor normal à superfície. Ele tem várias superfícies, né? Por exemplo, nessa superfície aqui é o dA. Nessa superfície aqui é dA. Nessa superfície aqui é dA. Nessa superfície aqui o dA está para cá. E assim por diante. Então, o dA está sempre perpendicular à superfície gaussiana. Lembrando que eu também tenho aqui a superfície gaussiana em 3 dimensões. Né? Então, também tenho para cá e para lá. Para dentro e para fora. Mas é difícil desenhar em 3 dimensões. Então, deixa por isso mesmo. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Eu vou ter o campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser do positivo para o negativo. E se a distância é pequena e a placa é grande, aí eu posso desenhar que o campo elétrico, ele em todos os pontos, ele vai ser aqui, ó, apontando do mais para o menos, também
perpendicular aqui a essa superfície. Então, esse vai ser o meu campo elétrico aqui. Então, esse é o dA, esse é o campo elétrico. E aí, eu vou utilizar isso para me ajudar a resolver a lei de Gauss ali. Então, como eu tenho várias superfícies, essa integral fechada na minha superfície gaussiana de EDA, ela é equivalente à soma de EDA em cada uma das superfícies. Porque o que isso aqui quer dizer, esse redondinho? Quer dizer que é uma superfície fechada gaussiana, né? Então, se eu pegar as 6 superfícies desse meu paralelogramo aqui, ó, imagine a superfície gaussiana como paralelogramo, se eu pegar 6 superfícies diferentes, aí eu tenho a superfície fechada. Mas em vez de eu calcular tudo de uma vez só, eu vou separar e fazer o cálculo para cada face individualmente. Por isso estou fazendo na face 1, mais a integral de EDA na face 2, mais a integral na face 3. Qual que é face 1, 2 e 3? Aí você escolhe aí, não vai fazer diferença, né? Mas assim por diante até a última face, como são 6 faces, um cubo tem 6 faces. Então, vai até a 6 aqui. Então, para eu fazer o cálculo aqui, ó, utilizando minha lei de Gauss, eu preciso fazer a integral de EDA para 6 superfícies diferentes. Só que tem uma questão aqui, ó. Percebe comigo que isso aqui é um produto escalar, né? EDA. E se os meus vetores eles são perpendiculares, por exemplo, aqui, ó. Aqui o campo elétrico é 0, né? Mas aqui, ó, por exemplo, o campo elétrico é para a direita, né? Aqui o campo elétrico é 0. Nesse aqui porque está dentro do condutor o campo elétrico é 0. Aqui, ó, o campo elétrico é para a direita e aqui o meu vetor aponta para cima. Se o campo elétrico aponta para a direita e o dA para cima, eles são perpendiculares, o produto escalar de dois vetores perpendiculares é 0. Então, o termo dessa face se anula, o termo dessa face se anula, o termo que está para cá se anula, o termo que está para lá se anula, e esse aqui de trás ele se anula porque ele não tem campo elétrico aqui. Então, o único termo que vai contribuir para essa minha soma é o dessa face aqui, ó. Só essa face que vai contribuir para esse meu somatório aqui de EDA. Então, só preciso fazer o cálculo para uma face. É isso que eu vou fazer. Vou até anotar aqui, porque senão depois a gente esquece. Então, todos os termos são 0. Os termos são 0, exceto aquele em que E e dA são paralelos. E dA são paralelos. Então, nesse caso aqui, ó, só escrever o que eu falei para vocês, aqui só o termo dessa face aqui não vai ser 0. Então, essa minha integral fechada de EDA, vamos dizer que essa aqui é a face 1, tá? Vamos dizer que essa aqui é a face 1. EDA vai ser igual à integral da face 1 de EDA. Só que mais ainda, como E e dA são paralelos, esse produto escalar vai ser simplesmente... esse produto escalar ele vai ser simplesmente E vezes A. E vezes dA. Vezes dA. Então, aqui, ó, toda essa integral numa superfície gaussiana de E, produto escalar com dA, vai ser simplesmente EDA, em que E é o módulo do campo elétrico aqui dentro e o dA é essa quantidade infinitesimal de superfície que eu tenho aqui. Beleza, o que eu vou fazer? Ó? Como meu campo elétrico ele é uniforme, aqui ó, em todos os pontos aqui ele vai ter o mesmo valor, já que eu estou considerando que a placa é super grande, a distância é pequena, então os efeitos de borda, porque aqui na borda vai dar uma diferençazinha, né? Aqui no meio é fácil conseguir entender que o campo elétrico é sempre o mesmo, mas aqui na borda ele dá uma diferençazinha. Mas se a placa é muito grande, eu posso desprezar esse termo de borda. Então vamos lá, como E é constante na superfície, é constante. Estou escrevendo aqui passo a passo, porque eu lembro que se eu só falar, depois você vai tentar estudar e não vai lembrar o que foi feito. Não vai lembrar o que foi feito, né? Naquela superfície. Então, como ele é constante, eu posso tirar ele para fora da integral. Então, a integral de EDA vai ficar simplesmente a integral de E vezes a integral de dA. E aí, ó, a integral de dA é simplesmente A. Então, vai ficar E vezes A. Lembrando que é A? A é essa área da placa aqui, da superfície da placa. Olha que beleza. Então, já reduzimos para E vezes A.
E aí, jogando aqui ó, na equação de cima que a gente tinha, lembra que eu tenho aqui E vezes A é igual a Q envolvido sobre ε0? Então, eu já simplifiquei bastante minha equação. Mas nota aqui também que qual é a carga envolvida que eu envolvi aqui na minha superfície gaussiana? A carga envolvida é justamente a carga da placa. E no capacitor, a carga de uma placa eu chamo do quê? Chamo de Q, né? Chamo do quê? Chamo de Q. Então, E vezes A vai ser igual a Q sobre ε0. E aí eu consigo concluir que Q vai ser igual a ε0 E vezes A. Então, aqui lembra que eu queria encontrar o Q e o ΔV? Eu já encontrei o Q. Ah, mas veio aqui o campo elétrico. O campo elétrico a gente vai cortar quando a gente encontrar o ΔV, não se preocupe. Mas eu queria chegar aqui, ó. Então, eu encontrei uma equação para calcular a carga que está dentro de uma das placas. Agora, eu preciso trabalhar para encontrar o ΔV. E aí, a gente vai de novo utilizar o que a gente viu nas últimas aulas, né? Isso aqui é no capítulo anterior, na realidade, a gente vai utilizar. Vamos lembrar que a diferença de potencial ela pode ser encontrada a partir do campo elétrico como a integral do ponto inicial até o ponto final de EdS. EdS. Se você não lembra disso, a gente viu isso no capítulo anterior, no capítulo 24, a gente trabalhou com isso. Não lembro muito bem se foi na primeira ou na segunda parte. A gente trabalhou com essa equação bastante aqui. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai escolher o trajeto aqui. Ó. Esse EdS é a integral do campo elétrico em uma certa distância. Vamos voltar aqui só para a gente entender. Talvez até precise desenhar de novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher que o nosso caminho vai ser da placa negativa até a placa positiva. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ixi, acabaram as cores. Da placa negativa até a placa positiva. Então, esse aqui vai ser o meu DS. Esse vai ser meu caminho escolhido. Porque, vamos voltar aqui para a equação. Essa equação aqui, ó, se eu integrar o campo elétrico num certo caminho, esse caminho sou eu que escolho, ele vai me dar a diferença de potencial. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi o DS indo da placa negativa para a placa positiva. Vou anotar isso aqui. Vamos escolher, então, isso é uma escolha, mas é uma escolha inteligente. É o trajeto da placa negativa até a placa positiva. Beleza? Então, vamos escolher aqui o trajeto da placa negativa até a placa positiva. O que a gente está fazendo? Vamos lembrar aqui, vamos supor que eu tenho as duas plaquinhas. Da esquerda é a positiva, da direita é a negativa. Então, eu estou dizendo para você que eu vou realizar essa integral daqui para cá. E quando eu escolho isso, repara que o campo elétrico, ó, me interessa aqui o caminho que eu pego e o campo elétrico. O campo elétrico ele aponta para cá, né? Dá para ver isso que eu estou fazendo? Fazendo pequenininho. O campo elétrico aponta para cá. Então, eles fazem 180 graus. Então, o produto escalar de I vezes ds, ele vai ser igual, como eles fazem 180 graus, isso aqui é I vezes o ds vezes o cosseno do ângulo. E o ângulo é 180 graus, cosseno de 180 é menos 1, né? Então, isso aqui vai dar menos EdS. Então, eu posso trocar esse produto escalar aqui, integral de ΔV igual a menos integral da placa negativa até a placa positiva de menos EdS, ou seja, isso vai dar para a gente mais integral da placa negativa até a placa positiva de EdS. Então, já simplificou bastante aqui para a gente nossa conta. Aí, o que eu vou dizer para a gente aqui? Eu vou dizer para a gente que aqui é o zero, tá? Na placa negativa é o zero e aqui é a distância D. Lembra que a distância entre a placa aqui era D? Então, eu vou chamar isso aqui de... a placa negativa começa o zero e a placa positiva é a posição D. Então, vai ficar integral de EdS de 0 a D. E foi isso que eu cheguei até esse momento. Aí, o que eu vou fazer? Vamos voltar ao que a gente encontrou aqui. A gente encontrou que o campo elétrico, ele é E vezes A é igual a Q sobre ε0. Não foi isso que a gente encontrou ali atrás? Então, o campo elétrico ele vai ser igual a Q sobre A ε0. Ou ε0A fica melhor. ε0A. E aí, repara aqui comigo que
esse campo elétrico ele é constante, não é isso? A gente tinha falado antes que ele era constante em toda a superfície, mas a gente conseguiu concluir que ele não depende da distância que ele está de cada uma das placas, então ele tem o mesmo valor sempre. Então, em qualquer lugar que eu for aqui, ó, o campo elétrico vai ter o mesmo valor. Então, o campo elétrico é constante, e aí eu vou ter que ΔV. Eu sei que vocês não gostam muito de dedução, gente, mas é isso que vai ter que fazer. Integral de 0 a d de Q sobre ε0A vezes o ds. Isso aqui, como esse termo inteiro aqui é constante, ele vai dar para a gente Q sobre ε0A integral de 0 a d de ds. Integral de 0 a d de ds é simplesmente d. Então, vai ficar QD sobre ε0A. Então, encontrei o meu ΔV agora. Encontrei o meu ΔV, eu estou dizendo para ele que ele é Q de ε0A. Posso escrever isso aqui de uma maneira diferente, lembrando que Q sobre ε0A, só tinha colocado aqui para mostrar para vocês que era constante, Q sobre ε0A é E, então isso aqui ficou ED. Então, o ΔV é ED. Então, beleza, vamos voltar lá para a nossa equaçãozinha da capacitância. A capacitância é igual a Q sobre ΔV. Eu encontrei que Q era ε0 e A, e eu encontrei que ΔV é E vezes D. Posso cortar os E's, e aí eu encontro que a capacitância vai ser igual a ε0A sobre D. Essa é a resposta final da dedução que a gente queria encontrar. É uma deduçãozinha que utiliza bastante conhecimentos prévios, por isso que talvez até vá confundida. Então, para um tempinho e dá uma olhada aqui até você conseguir entender. Mas isso aqui é conteúdos de lei de Gauss e de potencial que a gente viu nas aulas anteriores. Não tem nada novo aqui, é só aplicação do que a gente tinha visto. Mas eu entendo que pode ser meio confuso para várias pessoas. Mas vamos anotar aqui, ó. Essa é das equações que você tem que circular. Esse aqui vai ser ε0 vezes A sobre D. Essa vai ser a equação para calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Então, isso aqui vale só para um capacitor de placas paralelas. Vamos fazer um exercício aqui só para a gente utilizar esse conceito aqui que a gente acabou de ver. A gente vai fazer o exercício, deixa eu achar ele aqui, exercício 3 do capítulo 25. Ele é bem curtinho, é só para a gente treinar mesmo aqui, ó. Capítulo 3 do... Opa! Exercício 3 do capítulo 25. Vou colar aqui para a gente, ó. Esse aqui é o exercício 3 do capítulo 25. Ele fala assim, ó, um capacitor... Tô cortando alguma coisa? Não. Um capacitor de placas paralelas possui placas circulares. Lembrando que a gente não falou sobre a forma da placa paralela. Eu só falei para vocês aqui, ó, que ele tinha placas paralelas e eu desenhei elas quadradinhas, mas não precisa ser quadradinho, pode ser circular. Olha aí, ó. Então, o capacitor de placas paralelas possui placas circulares com raio de 8,2 centímetros, separados por uma distância de 1,3 milímetros. Calcule a capacitância. Qual será a carga das placas se uma diferença de potencial de 120 volts for aplicada ao capacitor? Então, em vez de a gente ter aquele capacitor normalzão que a gente geralmente faz, que é quadrado, ele é circular assim, né? Mas não muda nada, tá? Não muda nada, é isso. Então, esse aqui é o nosso capacitor. Ele falou que essa distância D aqui, ó, é igual a 1,3 milímetros ou 1,3 vezes 10 na menos 3 metros. E a gente sabe que o raio dessa placa, ele vai ser igual a, vamos chamar de Rzão. O raio dessa placa vai ser 8,2 vezes 10 na menos 2 metros, né? É isso que ele está dando aqui para a gente. E a gente tem que calcular a capacitância. Como que a gente calcula a capacitância do capacitor de placas paralelas? ε0A sobre D. Então, vamos lá. A capacitância vai ser igual a ε0, que é uma constante, vezes a área. Qual que é a área da placa? De uma das placas, tá? Não vai utilizar a área das duas placas. Sempre que a gente está trabalhando com capacitor, a gente trabalha com uma placa só. Πr ao quadrado, né? Πr ao quadrado, que é a área do círculo, dividido pela distância D, que é esse valorzinho aqui. Então, substituindo os valores, ε0, ele é aproximadamente igual a 8,85
vezes 10 na menos 12. O π é 3, π é π, né? Deixa π como π mesmo. 3,141592. O R é 8,2 vezes 10 na menos 2. Lembra de levar isso aqui ao quadrado, quase esqueci. E dividido por 1,3 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai dar para a gente, se eu não errei nenhuma continha, vai dar aproximadamente 1,44 vezes 10 na menos 10 farad. Aí você olha aqui, ó, e 10 na menos 10 farad. Se você olhar aqui o tamanho, é um capacitor relativamente grande, né? 8 centímetros aqui, ó, é tipo uma placa desse tamanho aqui, ó. Um capacitor desse tamanho, ele dá 10 na menos 10 farad. Isso aqui é comum. As capacitâncias, elas são muito pequenas. Um capacitor de 1 farad é uma coisa aqui gigantesca que quase nem existe aí, tá? Então, as capacitâncias que vão aparecer para a gente, geralmente elas são muito pequenas. Elas geralmente aparecem em microfarads ou até em picofarads. Por exemplo, farad, né? Ó, eu falando errado de novo. Por exemplo, isso aqui pode ser escrito como 144 vezes 10 na menos 12 farad. E aí, em vez de eu ficar repetindo esses valores grandes, eu coloco um pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui ele vai ser de pico, que vai ser 10 a menos 12. Então, comercialmente, eu vou chamar isso aqui de 144 picofarad. Por que a gente está utilizando esses símbolos aqui, pico, micro? Porque as capacitâncias geralmente são muito pequenas, tá? E aí vale a pena a gente utilizar essa notação científica, utilizar aqui os símbolos para a gente diminuir aqui o número de números que a gente vai ter, para a gente não precisar colocar 10 a menos 12, 10 a menos 6, 10 a menos 8. Aí a gente utiliza o pico, dá uma resumida. Então, beleza. Esse era o capacitor de placas paralelas. Não tem muito segredo. A dedução, beleza. Entendo que a dedução às vezes dá uma apertada aí. Mas a equaçãozinha que a gente deduziu é aquela ali mesmo. Não vai mudar. Super simples. Vamos para o próximo, capacitor cilíndrico. Para o capacitor cilíndrico aqui, a gente está no 5.2. Eu vou dar uma acelerada na deduçãozinha, senão vocês vão dormir aí, se é que ainda estão acordados. Então, vamos fazer aqui os capacitor cilíndrico. Lembrando que agora a dedução eu vou fazer um pouco mais rápida, porque a gente fez ela bem em detalhe para o capacitor de placas paralelas, né? Então, o que é um capacitor cilíndrico? Eu vou imaginar que você tem um cilindro aqui, ó. Esse aqui é um cilindro, tá bom? Esse aqui é um cilindro. E aí, esse cilindro aqui, ele é todo preenchido, tá? Todo preenchido, não é vazado, ele é todo preenchido esse cilindro. E aí, agora você coloca uma casquinha em volta dele, uma casquinha cilíndrica aqui em volta dele. Nossa, tá feio esse desenho aí, tá? Faz mais bonito aí. Aqui tá feio. Mas aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então o que a gente tem? A gente tem um cilindro aqui no meio. E em volta dele a gente tem uma casquinha cilíndrica. Aqui no meio é vazado, tá? Aqui no meio não tem nada. Aqui no meio é ar. Aqui no meio é ar. E aí, se você olhar ali de frente, vamos supor que esse tamanho dele aqui é L. Se você olhar ali de frente, aqui na secção reta, ele tá assim, né? Se você olhar assim, o que você vai ver? Você vai ver o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar. Esse aqui é a parte do meio aqui dele. Vamos pintar ele aqui, ó. E aqui em volta vai ter a casquinha, né? Aqui em volta vai ter a casquinha. Essa casquinha aqui. Desenhando com calma aqui para ficar bonito. Não está ficando bonito mesmo desenhando com calma. Tudo bem, não tem problema. Aqui, beleza. Aqui é o centro do cilindro. E aí vão ter algumas quantidades aqui que eu vou dizer para você, ó. O raio desse cilindro do meio, eu vou chamar ele de Azinho. E o raio do meio até a casca, eu vou chamar de Bzinho. Então, esse é Azinho, esse aqui é Bzinho. E aí eu vou ter a minha distribuição de cargas. Vamos carregar ele positivamente aqui, para ficar mais fácil de entender. Aqui, positivo. E aqui eu vou colocar as cargas negativas. Aqui eu estou colocando minhas carguinhas negativas, tá? Então, esse é o meu capacitor. A primeira coisa que você tem que reparar é que mesmo... Esse é o primeiro que a gente viu que não é de placas paralelas.
Mesmo a gente não tendo placas paralelas, você consegue perceber que a gente tem o mesmo comportamento? A gente tem uma superfície positiva e uma superfície negativa que não se tocam, e aí eu consigo armazenar as cargas. Essa é a primeira coisa que você tem que se convencer, que isso aqui é um capacitor. Isso aqui é um capacitor, tá? Aí você liga o fio como você quiser. Você pode pegar um fio para cá e um fio aqui na casquinha aqui, ó. Aí você carrega aqui positivamente e aqui negativamente. E aí você tem o seu capacitor. Então esse é um capacitor cilíndrico. E o que a gente quer fazer? Quer calcular a capacitância dele. Vamos lembrar que a gente sempre parte da equação C igual a Q sobre ΔV. E aí, de novo, a gente vai utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou aqui. Primeiro, vamos calcular Q utilizando a lei de Gauss. Depois, vamos calcular ΔV utilizando menos integral de EDS. É isso que a gente vai fazer, exatamente a mesma coisa. Então, vamos começar com a nossa lei de Gauss. Lei de Gauss é igual a integral de EDA, que vai ser igual a Q envolvido sobre ε0. Sobre ε0. Então, essa vai ser a nossa equação que a gente vai fazer. E aí, a gente vai utilizar como superfície gaussiana essa superfície aqui, ó, ao redor do cilindro. E essa superfície gaussiana a gente vai dizer que ela tem raio Rzão, ou Rzinho, melhor Rzinho. Essa vai ser a minha superfície gaussiana, tá? Por que eu estou utilizando isso? Simetria cilíndrica. E aí a gente consegue simplificar bastante a nossa equação. Porque o campo elétrico, ele vai ser radial, né? O campo elétrico é radial, tá vendo? Esse aqui é o campo elétrico E. Se eu pegar aqui, ele também vai ser para cá, ó, sempre radial. E repara comigo que o vetor perpendicular à superfície, o dA, ele também aponta para cá, ó. O dA ele também aponta para cá, né? Então o dA, em qualquer ponto da minha superfície gaussiana, ele vai ser paralelo ao campo elétrico. Se o dA é paralelo ao campo elétrico, eu posso trocar isso daqui, ó, pela integral de E vezes A. Isso aqui vai ser integral de E vezes A, vezes dA. Só que o campo elétrico ele tem o mesmo valor em todos os pontos da superfície gaussiana. Então, ele sai para fora da integral. Então, vai ficar E dA. Integral de dA. E aí, integral de dA é o próprio A, né? E aí, a gente tem de novo a mesma equação. Então, a gente vai ter que E vezes A vai ser igual a Q. Lembrando que a carga envolvida é toda a carga dessa placa aqui do centro. Então, a carga envolvida é o próprio Q dividido por ε0. A gente chega exatamente na mesma equação de antes. Só que dessa vez eu não defini o que é o A, né? O A não está definido. Mas o que vai ser o A? O A vai ser a face desse cilindrinho laranjinha aqui que eu estou desenhando. É como se fosse... Aqui, ó. Vamos tentar desenhar. O A é essa superfície aqui, ó. Sem as tampas, né? Só essa superfície assim, ó. Nossa, ficou terrível. Mas você entendeu. Esse é o valor do A. Então, o A, o que ele vai ser? Vai ser a superfície aqui, a lateral desse cilindro. Então, A vai ser igual a... Aqui, ó, o perímetro, que é 2πr. 2πr, que é o perímetro, 2πr. Vezes o comprimento do meu cilindro, 2πrl. Então, esse vai ser a área, o A, né, que eu não tinha definido antes, o Azão, né, o Azinho sim. Então, vai ser 2πr, que é aqui o perímetro, vezes o comprimento aqui do meu cilindro. Ou seja, o que eu encontrei? Encontrei que E vezes 2πrl é igual a Q sobre ε0, ou seja, o Q vai ser igual a ε0 vezes 2πrl vezes Z. Então, encontrei o Q. O que falta fazer agora? Falta eu encontrar o ΔV. ΔV a gente vai utilizar de novo essa equaçãozinha aqui, ó. ΔV igual a menos integral de IAF de EDS. Só que agora a gente vai fazer algumas coisas diferentes aqui. Aqui tem que prestar atenção, que aqui tem um truquezinho aqui bem interessante. Primeiro, a gente vai integrar de novo do negativo até o positivo. Então, por exemplo, a gente está vindo daqui para cá, né? A gente vai aqui, ó, do negativo para o positivo. Quando a gente faz isso, isso aqui vai ficar a menos integral do negativo até o positivo de menos EDS. Certo? Esse é o menos EDS. Agora, cuidado que vai vir um truque aqui, ó. Por que acontece? Eu quero trocar esse ds por dr. Eu quero trocar o ds por dr. Onde r é na direção radial. Só que a direção radial aponta de dentro para fora.
Então, eu concluo que o ds é igual ao dr, só que com sinal trocado, porque o ds está vindo de fora para dentro. E o dr, ele vem de dentro para fora. Então, isso aqui, ó, eu posso trocar o ds por menos dr. Então, vai ficar para a gente igual a menos integral de menos a mais de menos e menos dr. Aí eu corto todos esses menos aí, mando eles embora, vai ficar menos integral de menos a mais de e dr. Beleza? E aí minha integral eu estou fazendo da onde? Eu estou fazendo ela da superfície maior, que é b, até a. Eu estou integrando de b até a. Então, em vez de ser menos a mais, isso que vai me dar menos integral de b até a. Ó, eu saio do b, que é a superfície de fora, e vou até a, que é a superfície de dentro, de e dr. O e eu acabei de encontrar aqui. Quanto que vale o e? O e ele vai ser aqui, ó, isolando o e aqui, ó, ele vai ser igual, deixa eu ver quanto que dava, era Q sobre 2πrl vezes o dr. Vou tirar tudo que é constante para fora, vai ficar menos a integral de b até a. Opa, tirar primeiro para fora aqui. Tudo que é para fora aqui é constante, vou tirar para fora, que é Q sobre 2πlε0 integral de b até a de 1 sobre r dr. E aí é só fazer a integral de 1 sobre r, que é ln de r. Então vai ficar menos Q sobre 2πlε0 vezes ln de a sobre b. É isso, né? ln de a sobre b. Propriedade do logarítmico. Logaritmo, eu posso pegar esse menos e jogar aqui para dentro. Quando eu jogo o menos ali para dentro, eu inverto aqui o a pelo b. Então vai ficar Q sobre 2πlε0 vezes o ln. Esse ln tá esquisito aqui. Vezes o ln de b sobre a. E aí tudo que eu tenho que fazer agora é jogar, lembrando que esse aqui é o ΔV, né? Foi o que a gente encontrou. Lembrando que tudo que eu tenho que fazer agora é jogar nessa equação aqui, ó. Joga naquela equação ali, e aí eu encontro a capacitância. Nesse caso específico, como eu tenho Q aqui, ó, eu não vou substituir esse Q por esse valor aqui, ó. Ah, mas por que você fez toda essa conta? Porque a gente calculou o campo elétrico. O que interessava, na verdade, pra gente aqui era o campo elétrico, que a gente jogou o campo elétrico aqui, ó, né? Então, por isso que a gente fez toda essa conta, que precisava ter feito essa conta assim. Então, vamos lá. C vai ser igual a Q, esse aqui é o Q de cima, tá? É o Q de cima, esse aqui é o Q de baixo, dividido por Q, e esse Q está sendo dividido por 2πlε0 vezes o ln de b sobre a. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o Q com o Q, e eu posso jogar esse aqui para cima. Então, ele fica assim, ó, 2πlε0 dividido por ln de b sobre a. Aí eu posso rearranjar os termos aqui, mas daí eu já cheguei na resposta final. Olha só aqui, vamos deixar ele bonitinho, até vamos fazer aqui mesmo. Vai ser aqui a capacitância, vai ser igual a 2πε0 vezes L dividido por ln de b sobre a. E aí talvez você esteja se perguntando, talvez até tenha aparecido essa dúvida no capacitor de placas paralelas. Qual é a vantagem de eu escrever a equação dessa maneira e não escrever dessa maneira, já que as duas me dão a capacitância? A mesma coisa vale aqui pro capacitor de placas paralelas, né? Qual a vantagem de eu escrever isso aqui em vez de escrever Q sobre ΔV? A vantagem é que eu consigo saber qual a capacitância só sabendo os valores da geometria do meu sistema. Se eu sei a área da placa e eu sei a distância, eu consigo calcular a capacitância. É muito difícil eu conseguir projetar um capacitor. Vou ter que saber qual é a carga que ele vai acumular. É meio que o processo contrário, né? É muito mais fácil eu projetar ele em quantidades macroscópicas, por exemplo. Ele vai ter uma área de 1 metro quadrado, uma distância aqui de 1 centímetro. Aí eu consigo facilmente calcular. Mesma coisa aqui, ó. Eu só preciso saber qual que é o valor do comprimento do cilindro e dos raios de dentro e raio de fora. É só isso. Então, macroscopicamente, eu consigo saber e aí eu consigo projetar a capacitância que eu vou querer. Lembra só de anotar que esse aqui é para o capacitor cilíndrico. Então, esse aqui é o capacitor
cilíndrico. Então, é assim que a gente calcula a capacitância do capacitor cilíndrico a partir da geometria dele. Vamos fazer um exercício aqui só para a gente fixar o conteúdo. Um exemplozinho, na realidade, porque não é exercício do Halliday, é só um exemplozinho aqui. Vamos fazer aqui, ó, exemplo. Vamos supor que esse meu capacitor, ele tem um capacitor cilíndrico, né? Ele tem um comprimento de 1 centímetro. Então, ele é desse tamanho assim, ó. Tipo aqueles que eu mostrei para vocês. A área de fora, o Bzinho, é igual a 0,4 centímetros. Então, o raio dele aqui de fora é 4 milímetros. Não tanto assim, né? É um pequenininho, igual aqueles que eu mostrei para vocês. Vou até colar aqui de volta. Aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui, pequenininho, né? Pequenininho. É esse que eu estou tentando descrever para vocês. Mas é claro que esse aqui que eu mostrei não necessariamente é um cilíndrico, né? Não é esse cilíndrico básico que é aquele lá. Mas é só para você saber o tamanho dele, tá? Não é aquele, é só para saber o tamanho. E o raio de dentro é igual a 1 milímetro, 0,1 centímetros. Qual é a capacitância dele? A capacitância, só jogar na equação, vai ser 2π vezes o ε0, que é 8,85, vezes 10 a menos 12, vezes o L, que é o comprimento, que é 1 centímetro, 1 centímetro é 0,01 metros, dividido pelo Ln do B, que é 0,004, dividido por 0,001. Estou colocando em metros, mas nesse caso específico eu não precisava, mas estou fazendo só para ficar mais fácil de entender. E aí você encontra que isso aqui é aproximadamente 4 vezes 10 na menos 13 farad, que vai dar para a gente 0,4 picofarad. Olha que quantidade, né, quantidade pequenininha aqui, que é esse capacitor que a gente acabou de projetar. Vamos para o último aqui, o último tipo de capacitor, que é o capacitor esférico. Então, a gente está no número 5.3, capacitor esférico. A gente só vai fazer esse, aí depois a gente encerra e depois vai para a próxima aula, tá? Então, já está quase na hora de ir embora. Capacitor esférico, como é que é? Imagina uma esferinha toda inteira, né? Aqui, a esferinha, toda pintadinha. Ela não é vazada. E em volta dela tem uma casquinha esférica. Aqui no meio é ar, tá? E aí, de novo, vou colocar algumas coisinhas aqui. Vamos supor que o raio dessa esferinha é Azinho. O raio da casca é Bzinho. E o que mais que eu preciso? Não preciso mais de nada, né? É só isso. Aí, o que eu vou fazer? De novo, mesmo processo. Vou escolher minha superfície gaussiana, uma esferinha aqui, envolvendo a esfera de dentro. Esfericamente simétrico, a minha escolha aqui. Aí, de novo, vou partir para a lei de Gauss, integral de EdA é igual a Q envolvido sobre ε0. Aí você já pode imaginar que o dA ele é paralelo ao campo elétrico, né? O campo elétrico em qualquer lugar aqui, que é dA, né? E aí, o que eu tenho? Eu vou ter que esse produto escalar vai dar para a gente simplesmente integral de E vezes dA. E aí, como E é constante em todos os pontos do ômega gaussiano, vai ficar integral de dA. E isso aqui vai ficar E vezes A. E A, vamos supor que essa distância aqui é Rzinho, vai ficar a superfície dessa esfera de raio Rzinho. E se você não lembra, a superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Rzinho ao quadrado. Então, esse vai ser o resultado da minha integral. Isso aqui vai ser para a gente a carga envolvida, que como eu estou circulando toda a carga da placa, né? Vou esqueci de desenhar as cargas aqui, que é positivo. Como eu estou circulando todas as cargas, envolvendo todas as cargas, é o próprio Q do meu capacitor. Aqui é negativo, né? Aqui fora é negativo. Então, isso aqui vai ser Q sobre ε0. E aí eu encontro que o campo elétrico vai ser igual a Q sobre 4π R ao quadrado, 1 sobre 4π ε0 vezes R ao quadrado, né? Assim que geralmente se escreve. 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, né? Isso aqui a gente fez várias vezes. Esse aqui a gente fez várias vezes nas últimas aulas. Então, por isso que eu estou passando aqui na velocidade da luz. Então, beleza. Encontramos
o valor do campo elétrico, e agora a gente vai para aquela equação que ΔV é igual a menos integral de E ds do ponto inicial até o ponto final. Aí, de novo, a gente vai escolher do negativo até o positivo. Então, a gente está integrando do negativo até o positivo. O produto escalar de EDS vai dar menos EDS. E aí, de novo, eu vou escolher que ds é igual a menos dr. Vou trocar ele pelo dr. Então, isso aqui vai dar para a gente menos integral de I até F de... Deixa eu ver se estou acertando. Menos integral de EDR. É isso, né? Menos integral de EDR. E eu estou integrando de B até A. É isso que eu estou fazendo. Então, vai ficar menos integral de B até A de EDR. Aí eu substituo o E. Então, eu vou ter que o ΔV vai ser igual a menos integral de B até A de 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado dr. Tirando o que é constante para fora, vai ficar menos Q sobre... Isso aqui é um Q. Menos Q sobre 4πε0 vezes a integral de B até A de 1 sobre R ao quadrado dr. Estou fazendo rapidinho, por isso que ele está ficando mais feio aqui. A gente já fez isso várias vezes. Aí essa integral aqui vai dar para a gente Q sobre 4πε0 integral de 1 sobre R de B até A. E aí isso aqui, esses aqui são os limites de integração. Vai ficar que, lembrando que quando a gente faz essa integral, esse sinal de menos some, né? Porque a integral é um menos aqui, ó, se você quiser deixar mais etapas, né? Então esse menos corta com aquele menos ali. Vai ficar Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre A menos 1 sobre B. É isso, né? E aí eu chego aqui praticamente já na minha resposta final. Você consegue reescrever isso aqui, ó, só jogando o B e o A para cima, multiplicando cruzado aqui, ó, e aqui embaixo. Vai dar Q sobre 4πε0 B menos A dividido por AB. Se você não sabe o que eu fiz aqui, ó, eu multipliquei o B para esse termo aqui por B sobre B e esse termo aqui por A sobre A. Aí quando você faz isso, vai ficar B sobre AB menos A sobre AB. E aí vai ficar esse resultado aqui, B menos A sobre AB. Foi isso que eu fiz. Então esse é o ΔV. Aí eu posso jogar já na equação lá, lembrando que C é igual a Q sobre ΔV. É essa equação que eu vou utilizar agora. E aí eu chego que a capacitância de um capacitor esférico vai ser igual a Q dividido por Q sobre 4πε0 vezes B menos A sobre AB. E aí eu posso cortar os Qs aqui. E aí eu posso jogar isso aqui para cima, Vai ficar igual a 4πε0 vezes AB sobre B menos A. Então essa já é a resposta final aqui para a gente. Então vamos anotar ela bonitinho. Então, ó, a capacitância de um capacitor esférico é dada por 4πε0 vezes AB sobre B menos A. Esse aqui é o capacitor esférico. Capacitor esférico. Esférico. E aí não vamos fazer exercício aqui no exemplo, porque você já sabe, né? Te dá os valores, você substitui e pronto, acabou. Vamos para o último, então. Ah, mas o esférico não era o último, mas esse aqui é um pedacinho do esférico. Era uma mentirinha, mas não era tanta. Então, esse é o 5.4. Esse aqui é a esfera isolada. Esfera isolada. Qual é a diferença da esfera isolada para o capacitor esférico? O capacitor esférico, se a gente olhar aqui, ó, ele tem um centro e ele tem uma casca. Agora só tem o centro, não tem mais a casca, é só isso. Então essa esfera isolada é uma esfera que está o quê? Isolada, né? Essa aqui é a esfera isolada. Essa esfera isolada, ela vai ter raiozinho Azinho ainda. Só que agora o B não tem, né? O B não tem. Mas vamos partir dessa equação que a gente tem. Olha só, vou mostrar a deduçãozinha para vocês, é bem simples de entender. Nesse caso, ó, como a esfera isolada, a gente pode entender que o B, que é a casquinha, foi para o infinito.
É muito grande, é infinito, é o universo. Então, o B agora é infinito porque eu não tenho mais essa casquinha. Então, partindo da equação aqui, ó, C igual a 4π ε0, que multiplica AB sobre B menos A. E aí eu vou utilizar um truquezinho matemático. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por... Na verdade, eu vou só multiplicar embaixo de cada termo por B. O que eu estou fazendo, na realidade? Vai confundir. Estou fazendo isso aqui, ó. Multiplicando B sobre B. B sobre B é 1, então posso multiplicar sem perda de nada, né? Então, isso aqui vai ser 4π ε0. Aí, esse B corta com esse B aqui, ó. Então, vai ficar A em cima, porque o B cortou com B. E aí, esse B vai ficar embaixo, ele vai ficar assim, ó. Esse B aqui, combinando aqui, vai ficar B sobre B menos A sobre B. Ah, mas de onde veio isso? É só a gente lembrar que se fosse assim, ó, vamos supor que fosse assim, ó, é x dividido por B sobre A. Esse A aqui poderia ir para cima, esse aqui viraria XA sobre B. Eu só fiz o processo inverso, ó, peguei aqui de cima e joguei aqui para baixo, tá? Peguei daqui de cima e joguei aqui para baixo. Foi só isso que eu fiz. Aí cheguei aqui. Simplificando novamente, isso aqui vai dar para gente 4π ε0 vezes o A aqui em cima, A continua A, dividido por 1, aqui é B sobre B, menos A sobre B, só que o B é muito grande, é infinito, então esse termo aqui ele vai para zero. Ou seja, a resposta vai ser 4π ε0 vezes A. É isso. E aí, o que a gente fala? Quando a gente tem essa esferinha isolada, a gente chama esse R de Rzão. Então, em vez de A, a gente só vai trocar por Rzão, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de Rzão. E aí, a gente já chega na resposta final, que vai ser 4π ε0 vezes R, que é o raio da esfera. Aí faz mais sentido do que utilizar o Azinho Azão, porque é uma esfera de raio R, é bem mais comum de encontrar. Então, esse aqui é o cálculo para uma esfera isolada. E tá bom, né? Então, o que a gente fez aqui? Eu mostrei para vocês que era capacitância e como calcula as principais capacitâncias das geometrias, placas paralelas, cilíndrico, esférico, esfera isolada. Aí, na próxima aula, a gente vai ver dielétricos e vai ver capacitores em série em paralelo. E até a próxima!